Amém. Cadê o papel? Avisos. Igreja pode sentar, desculpa. Vamos aos avisos. Coral, hoje teremos ensaio aqui depois da escola dominical, aqui no templo mesmo, não vai ser lá em cima, vai ser aqui no templo. E em relação ao acampamento, as inscrições estão abertas e estão acabando. Quem tiver interesse e não fez a inscrição ainda, corre, porque tem muita gente querendo ir nesse acampamento de outras igrejas e tem que correr, senão a gente pode perder as nossas vagas, tá bom? Os aniversariantes dessa semana, tem bastante. Vou começar a ler aqui a lista, mas está grande. Tem o Daniel Rosa, tá por aí? Daniel Cruz? Não. Érica Tomé, Gabi Machado, irmã do Felipe, Matheus Alessandro, Jaime Mariano, Rebeca, Silvio Mané, Ana Beatriz, Bruna Rafaela, meu tio Délcio, está fazendo também, e Luiz Antônio. Se tiver algum presente, algum desses aniversariantes estiver presente, aliás, Bruna Rafaela, Délcio e Luiz Antônio é hoje que está fazendo aniversário, viu? Parabéns para eles. Se tiver algum presente aqui, puder aparecer aqui na frente, a gente vai fazer uma oração. Tem algum presente? Já está aí, pastor Jaime. Pastor, você vem fazer uma oração pelo pastor? Vamos orar, irmãos. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, tão grandiosa. Queremos também louvar o Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, nos tem dado vida. E a esses irmãos especialmente, ó Deus, os presenteia com mais um ano de vida. Nós te louvamos e reconhecemos que tudo que temos e somos, temos recebido do Senhor, ó Pai. Louvado seja o teu nome pela vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Passar a mensagem, a palavra para o pastor. Graça e paz, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias aí na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos um grande privilégio hoje pela manhã de participarmos da ceia do Senhor mais uma vez. Jesus não disse que teria que ser uma vez só, né? Mas ele disse: todas as vezes que comerdes e beberdes pão, façam isso em memória de mim. E nós fazemos de novo, lembrando que a cruz mais iluminada do que nunca, né? Efésios capítulo 4, versículos 1 até o versículo de número 6. Quero que os irmãos acompanhem comigo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus abençoe nosso coração com a sua palavra. Vou convidar os irmãos para orarmos mais uma vez. Senhor amado, tua palavra é tão viva, Senhor, e que hoje nós experimentemos essa realidade da sua suficiência, da sua clareza em tratar, em nos exortar, em nos ensinar, em nos educar em toda a justiça. Dá-nos tua graça, ó Pai, fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Esta carta de Paulo, irmãos, é uma carta muito especial. Ele escreve na prisão, uma prisão domiciliar, sim, mas num momento de prisão. E Paulo escreve algo precioso sobre um assunto tão importante para nós, que é a igreja. Quando você olha para essa carta de Paulo, um dos assuntos mais importantes dela
é exatamente o mistério da igreja. Mistério porque antes estava oculto. Né? Lá no Antigo Testamento isso estava oculto. Mas, através do Evangelho, ele explica isso no versículo 6 do capítulo 3, que foi revelado. E ele, como apóstolo aos gentios, foi um instrumento de Deus para receber essa revelação sobre a igreja. E quando a gente fala de igreja, então, irmãos, nós devemos lembrar que Paulo enfatiza isso olhando a formação tanto de gentios quanto judeus. Para entendermos a importância disso, vale lembrar o quanto os judeus desprezavam os gentios. Né? Quando entravam na terra de gentios, eles limpavam os pés, chamavam de cães imundos. Havia no templo paredes que separavam a ala dos gentios para os judeus. Mas em Cristo, o muro que separava foi demolido. Não existe mais. Esta verdade é enfatizada, irmãos, da igreja, e ele fala que ela é o corpo espiritual e terreno de Cristo. Aquilo que não foi revelado, estava revelado agora. A igreja, obviamente, não é uma organização, mas ela é um organismo que vive em mutualidade, relacionamentos mútuos, porém, vive também numa interdependência. Não somos exatamente iguais, todos iguais, não temos as mesmas preferências em algumas coisas, mas podemos viver o que ele vai destacar aqui, que chama-se unidade. Aliás, unidade é um dos assuntos mais importantes para a vida da igreja, não é? Muito importante, se fala muito em unidade. Mas será que vivemos unidade bíblica? Será que vivemos isso na prática? Interessante, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que unidade é vivida através de estruturas. Então, vou montar uma estrutura para poder estimular ou trazer unidade. Pode até estimular, mas não necessariamente vai trazê-la. Porque unidade vem de dentro para fora. É isso que ele está falando. Nós podemos montar uma estrutura maravilhosa externamente, mas pode não haver unidade na igreja. Agora, quando há o que ele está enfatizando aqui, de dentro para fora, então há unidade na igreja. E eu quero que os irmãos observem aí comigo o versículo de número 3, aí do capítulo 4. Ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esta unidade já é existente. E ela não é nossa, é do Espírito para conosco. O nosso papel é preservá-la, é realmente nos esforçarmos, e ele acrescenta aqui essa ideia de diligência, com muito esforço, para que ela realmente aconteça. Então, já dá para os irmãos entenderem que há uma importância muito grande em que nós não apaguemos o Espírito em nossa vida, porque senão não há unidade. Não tem como haver unidade sem Espírito Santo na igreja, irmãos. Não tem. Sem o comando, a direção desse Espírito Santo na igreja. Como que a gente tem que fazer isso? Que coisas nós podemos fazer que realmente vão levar ou ajudar que essa unidade possa ser preservada? Eu quero que os irmãos olhem comigo algumas virtudes interessantes que ele está colocando no versículo 2. Aí, preste atenção comigo. E, primeiramente, ele fala de uma dupla tão maravilhosa: humildade e mansidão. Unidade, ela é preservada na igreja quando há humildade. Às vezes nós confundimos, irmãos, a ideia de humildade com uma coisa externa. Não é? Por exemplo, quando você vê uma pessoa e ela por si só se acha humilde porque ela se veste mais de maneira simples. Mas isso não tem nada a ver com humildade. Humildade que ele está falando aqui é humildade de mente.
é a mesma coisa que houve em Cristo Jesus. Lembra-se de Filipenses capítulo 2? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Humildade. Humildade. Humildade de mente. É aquilo que vem de dentro de nós. Não consideramos a nós mesmos superiores a ninguém. Antes, ao contrário disso, irmãos, como isso é importante para a unidade. Extremamente importante sermos pessoas assim, que não consideram os outros inferiores, mas se colocam numa posição de servo e estimula esta unidade no meio da igreja. Você tem sido assim? Você tem tido uma mente humilde, um coração humilde diante de Deus e das pessoas? Você deve se lembrar também de Mateus capítulo 5, quando Jesus traça o perfil de um verdadeiro súdito dele, do reino. A primeira virtude que ele fala lá é humildes de espírito. Muito importante. A outra virtude que ele coloca aqui é a mansidão. O que é isso, irmãos? Mansidão. Havia um tempo onde as pessoas achavam que os mansos eram pessoas bobas, né? Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Essa palavra era usada, irmãos, para a domesticação de cavalos selvagens. Então, vamos entender aqui, mansidão é a pessoa que tem um espírito forte, porém controlado. Controlado. Isso é mais difícil, não é? Porque quando você vê uma pessoa mais calma, tranquila, você fala, nossa, esse é manso. Mas eu não consigo não, porque eu tenho um pavio curto. Não tem isso, irmão. Se você está entendendo o que a palavra de Deus está falando sobre a unidade, então você deve submeter o seu espírito, sua alma aí, a essa mansidão. Como se fosse um animal selvagem que foi domesticado. É aquela atitude das pessoas que não estão dispostas a provocar os outros e também ceder a provocações. Isso é mansidão. Mansidão, irmãos, é o oposto do ressentimento irado e a impertinência. Quantas vezes vemos isso nos nossos relacionamentos? Não é? E aí, quando a gente fala da igreja, esse organismo vivo, se tem alguém que luta contra a unidade dela, chama-se Satanás, o diabo. E ele lança em nosso coração, muitas vezes, esses ressentimentos irados que nos separam uns dos outros. Mas Paulo diz aqui que, para nos esforçarmos, para preservar aquilo que já existe na igreja, nós temos que viver com mansidão em nosso coração. Realmente ser pessoas mansas. Mas ele continua. Ele diz assim, com longanimidade. Nós poderíamos falar dessa palavra até usando aqui o próprio nome dela, dizendo assim, longanimidade. Porque essa é a ideia mesmo. Aqui a ideia é de demora para se irar. Demora e demora mais um pouco ainda. Como isso é necessário para a nossa unidade, irmãos. Envolve aqui a ideia de suportar com paciência a injustiça, sem buscar a vingança. Parece que essa palavra está relacionada ao que ele vem falando depois, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Nós não podemos chegar aqui na igreja e falar assim, olha, Lucas, eu tenho que suportar você, né? Você não dá, mas eu vou suportar, tá bom? Porque a Bíblia está falando, não é isso. Suportar aqui é a ideia de dar suporte a alguém. Alguém que, obviamente, para nós é muito mais difícil de fazer isso. As pessoas que nos agradam, não é tão difícil dar suporte a elas.
ou ser longânimas. Agora, aqueles que não são, é muito mais difícil. Nós perdemos a paciência muito rapidamente. Mas, irmãos, se você está entendendo o que Paulo está falando aqui, então você vai ter isso na sua vida. A longanimidade, a demora para se irar, né? Dar suporte à vida dos irmãos, especialmente aqueles que necessitam disso. Ele fala que isso tudo, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suporte, tem que ser feito em amor. O que é isso? Nós sabemos o que significa amor. O amor bíblico, irmãos. Esse amor, irmãos, ele age para com as pessoas de uma maneira tão especial, e nada daquilo que essa pessoa possa querer fazer para você, que seja algo ruim, nada fará você desistir de amá-la, ainda que ela possa ter uma ação que não te agrade muito. Você vai continuar buscando o maior bem dela. Isso é amor bíblico. E por ser assim, ele não é um sentimento, mas é um ato de decisão. A Bíblia nos ensina a amar como o Senhor nos amou, não é? E aqui está o ato, porque Deus nos amou dando o seu Filho. Então, você rejeita, muitas vezes rejeitou a Deus, nós fazemos coisas erradas, mas o Senhor não desiste de nos amar. É exatamente assim que nós devemos fazer uns com os outros. Essas atitudes aqui que talvez você esteja pensando, nossa, isso aí não é brincadeira não, isso é muito difícil de fazer. Eu vou até certo ponto, mas até a certa altura não dá para suportar mais não. Mas o amor faz isso. Ainda que te injurie, machuque, insulte, você não vai sentir outra coisa para a pessoa que não seja bondade. Esse é o amor. Ágape. É essa qualidade de mente e coração que nos compele a ir em direção às pessoas e abençoá-las. Quero lembrar os irmãos que essa ideia de unidade aqui, quero que você olhe para a sua Bíblia aí, no texto. Essa ideia de unidade, ela está submissa ao que Paulo fala no versículo 1. Olhe comigo mais uma vez aí. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, preste atenção. Eu quero concluir com isso. Esta palavra. Paulo, irmãos, liga tudo o que ele escreveu do capítulo 1 ao capítulo 3 com uma pequenininha expressão. Pois, rogo-vos, pois, baseado em tudo que vocês receberam em Cristo Jesus. Então agora, vivam desta maneira. Então, unidade aqui está submissa a essa ideia de andar dignamente de um chamado. Você quer saber como Deus fez isso? É só você começar a ler capítulo 1, capítulo 2. Lembra como ele começa lá? Bendito nosso Deus e Pai, tal. Vai falando que nos regenerou, nos restaurou, nos amou, nos transformou, derramou sobre nós a sua graça. Nós estávamos mortos, ele nos salvou, nos deu vida, nos libertou. Formou e fez a igreja. E aqui, bem no final do capítulo 3, eu quero que você olhe comigo, versículo 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
a fim de poderes compreender com todos os santos. Não é com alguns, com todos os santos. Qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo. Paulo escreve para uma igreja local. É óbvio que existem muitos outros santos espalhados pelo mundo afora. São nossos irmãos. Mas partindo de uma igreja local, nós devemos compreender todos o que é esse amor, o que é essa unidade. Então não é uma unidade estrutural, ela é algo que vem de dentro e é bíblica. Não é unidade do jeito que eu acho, mas é aquilo que flui da vocação que Deus me deu, que não é diferente da sua. O chamado que Deus fez para mim, fez para você. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar e lutar para preservar essa unidade. Não é lutar um com o outro, é lutar em favor do reino de Deus, para que esse nome seja glorificado. Porque fazendo assim, nós andamos de modo digno do Senhor. Você quer andar de modo digno do Senhor? Amém? Você reconhece o teu chamado? Que privilégio! Deus te chamou para ser dele. E nós não podemos andar e caminhar e viver de uma maneira diferente que não seja a que ele estabelece para que nós vivamos. E aí então, o seu nome será glorificado. E esse mundo receberá um maravilhoso impacto e testemunho na nossa vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz: cada um avalie-se a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Eu quero que diante do Senhor agora você possa pensar no seu esforço para com a unidade. Será que você tem entendido unidade pelos moldes bíblicos? Ou será que você tem achado que unidade na igreja é algo que vem através das estruturas? Quem sabe você esteja desempenhando muito pouco esforço para essa unidade. Peça perdão ao Senhor. Peça que Ele te ajude a abrir mão dos seus conceitos e que a palavra dele seja a sua prática e você possa então exercer essa unidade, lutar por ela. Senhor, às vezes nos acomodamos aos nossos conceitos, ó Deus, mas eles são humanos, não são bíblicos. Às vezes até achamos que são bíblicos, mas a Tua palavra mostra para nós qual é o padrão. Nos ajude a viver esses conceitos bíblicos, a excelência da Tua palavra. E, ó Deus, tira do nosso coração a mediocridade, o conformismo, ó Deus, com os nossos conceitos. Que esta igreja viva a unidade do Teu Espírito. Que ela não apague o Espírito, Senhor. Que a Tua igreja seja conduzida de uma maneira vital pelo Espírito Santo de Deus, que produza em nós estes valores, estas bênçãos de dentro para fora, Senhor. Nós possamos, ó Deus, tomar a ceia do Senhor e ser transformados em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu
preciso de alguns irmãos que me ajudem aqui nesse momento. Então, vou chamar aqui, Daniel, pode vir aqui, Eli, por favor, Pedro. Eu preciso da ajuda dos irmãos, né? Porque tem, às vezes, eu não... está fora de sintonia um pouquinho. Podem subir aqui.